Boa tarde, querida família. Boa tarde a todos que estão nos vendo neste momento. Estamos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre o seguinte assunto: o que eu preciso saber para ter um relacionamento com Deus. Então, a aula passada nós conversamos sobre o que Deus quer de nós, né? Nós falamos e entendemos que Deus quer ter um relacionamento com nós, um relacionamento de pai e filho. E entendemos também que Deus quer que a gente se relacione com as pessoas também. E Deus quer, claro, a terceira coisa, que todos nós venhamos ser salvos, né? Essa é a vontade de Deus. E hoje nós vamos continuar a parte da aula anterior, mas falar especificamente sobre como a gente ter um relacionamento com Deus, o que a gente precisa saber para que a gente consiga se relacionar ali com Deus. E isso, claro, dentro da Bíblia, né? Através da Bíblia aí que a gente vai conseguir ter esse entendimento, a gente vai conseguir saber o que Deus quer de nós. Então vamos lá. Para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa saber três coisas. A gente precisa ter um conhecimento, nós precisamos ter entendimento e precisamos ter sabedoria. É o que a gente precisa buscar. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Como não vai dar tempo para a gente falar sobre esses três tópicos nessa aula, essa aula a gente vai falar só sobre o conhecimento. Então eu vou apagar aqui esses dois aqui. E nós vamos falar aqui sobre o conhecimento. Que tipo de conhecimento nós precisamos ter? Nós vamos ver na Bíblia qual é o tipo de conhecimento. Lá em Oséias, capítulo 4 e versículo 6, o profeta Oséias diz assim: o meu povo foi destruído por faltar-lhe conhecimento. Isso ele estava falando de Israel. É o povo escolhido de Deus. Israel, naquele tempo, estava passando por uma grave crise espiritual, crise política, e eles tinham se afastado de Deus. Estava eminente ali deles irem para o cativeiro, né? Serem dominados por outra nação e ser levado a cativeiro. E Oséias vem trazer esse alerta, dizer: olha, o meu povo foi destruído por faltar de conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? João capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer o que? A verdade. E que tipo de verdade? Lá em João capítulo 14, versículo 6, aí está escrito assim, ó, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então significa o quê? Que nós precisamos, o conhecimento que nós precisamos ter, o que nós precisamos conhecer é Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Para que a gente tenha vida, para que a gente tenha comunhão e intimidade com Deus, nós precisamos conhecê-lo. Lembrando que em qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha, seja com as pessoas ou com qualquer um, quanto mais nós conhecemos sobre alguém, mais íntimo nós somos dela. E quanto mais íntimos nós somos de uma pessoa, mais nós conhecemos essa pessoa. Então significa que para ter intimidade com Deus, ou seja, ter uma comunhão com Deus verdadeira, a gente precisa conhecê-lo. E quanto mais nós o conhecemos, mais íntimos nós vamos ser de Deus. Lembrando também que Deus, por ser todo poderoso
E ser Deus, a gente não conhece não podemos conhecê-lo por completo. Não temos como saber tudo sobre Deus. E nós só vamos saber aquilo que Deus permite nós conhecermos sobre Ele. E aquilo que Ele quer se revelar. Então, o que Ele quer que você saiba, Ele vai revelar para você. E Ele vai revelar para você através da onde? Através da Bíblia. Então, tudo que nós precisamos saber sobre Deus está na Bíblia. E somente na Bíblia. Então, se qualquer um vir com a história que não, Deus revelou tal coisa e tal sobre ele, mas é contrário à Bíblia ou não está na Bíblia, a gente pode já nunca acreditar naquilo que ele está falando. Então, tudo que nós precisamos saber sobre Deus, ele está escrito na Bíblia. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Deus. Vamos entender o que Deus é. E é algo que assim é diferente do que a gente viu na aula passada. A gente fez uma comparação entre o Pai terreno, né, e o Pai celeste, que é o nosso Deus. E o que Deus, e a relação que Deus quer ter conosco, como Pai e Filho, é a mesma que nós vamos ter, é a mesma coisa que nós vamos ter com o nosso Pai terreno, nossos pais no caso. Nosso pai, nossa mãe ali. É o mesmo tipo, é as mesmas responsabilidades. Mas aqui a gente vai ver o que te diferencia nessa relação de um pai terreno com o pai celeste, que é Deus, vendo assim atributos e características que são próprios de Deus, e a gente precisa saber. Então o primeiro atributo de Deus é o que Deus é. Ele é trino. Já ouviram essa palavra? Uhum. Deus é trino. O que isto significa? Significa que nós temos apenas um Deus, mas eles são três indivíduos diferentes. São três pessoas diferentes. É um Deus na essência, mas são três pessoas diferentes. Cada um com sua personalidade e a sua singularidade ali. Isso se chama doutrina da Trindade. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Só que a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. O que nós temos na Bíblia é o conceito da Trindade, que é, três serem apenas um. Então nós temos um Deus e três pessoas diferentes. Esse é o conceito da Trindade. E aonde que está na Bíblia isso? Vejam lá em João lá, se alguém puder ler, João capítulo 10, versículo 30, o que fala lá? Luísa, né? É você que vai ler, né, Luísa? Eu e o meu pai somos um. Quem que está falando ali? Jesus está falando. Jesus está falando que ele e o Pai são um. Então como que é a Trindade? Olha só. É um assunto um pouco complexo de entender, mas que é muito necessário nós sabemos. Mas aqui eu quero tentar simplificar. Eu acredito que vai ficar fácil. Nós temos o Pai, o Filho, e nós temos o Espírito Santo. Então são três. Cada um é uma pessoa. E aí nós temos esses três aqui. E eles são Deus. Um único Deus. Não são três deuses. É um único Deus. Isso aqui é a Trindade. E aí nós vimos ali que a Luísa leu. E João 10 e 30. Jesus falando que eu e o Pai somos um. Então afirma que o Filho e o Pai são um. Lá, o que diz lá em Atos capítulo 5, 3 ao 4? Sogra vai ler? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Então olha só. Pedro falando ali que Ananias não estava mentindo para... estava mentindo para o Espírito Santo e estava mentindo para Deus. Né? Dizendo que o Espírito Santo é Deus. Olha só o que diz também lá em Mateus capítulo 28 e 19. Priscila. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só, esses são alguns versículos que demonstram, né, a Trindade. Demonstram que os três são um. E nós vamos ver que toda a criação de Deus, ela aponta para isso. Ela demonstra essa questão da Trindade. Por exemplo, o Pai foi o que criou todas as coisas. Mas se nós vemos lá em Gênesis, como nós lemos lá na aula passada, que Deus, quando ele criou tudo, Gênesis capítulo 1, 26 e ao 28, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então significa que o Pai estava criando o mundo, criando tudo, mas o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. E quando ele fala conforme a nossa imagem, não é a minha imagem, mas conforme a nossa imagem e semelhança, demonstra ali que o Filho e o Espírito Santo estavam juntos naquele momento. Então tudo que a gente lê na Bíblia aponta para a Trindade. A Trindade é uma doutrina que não são todos que acreditam em Deus que são unânimes, né, em acreditar na Trindade. Tem pessoas que vão acreditar que só apenas o Pai é Deus, né, e o Filho e o Espírito Santo não. Tem alguns até dentro do próprio cristianismo que vão acreditar que o Pai e o Filho são Deus e o Espírito Santo não, que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus. E alguns vão acreditar que o Pai é Deus e o Filho, no caso aqui Jesus, ele é somente uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Mas nós vemos na Bíblia que ela atesta sobre que os três são Deus e, portanto, os três são um. Para a gente entender na prática como que isso funciona, eu vou dar um exemplo para vocês que é muito fácil. Essa questão da Trindade foi algo que por um tempo foi difícil entrar na minha cabeça também. Eu ficava pensando, mas como é que isso funciona, né? Porque nós não somos assim, é difícil, como nós somos limitados, nós não somos criados dessa forma, e é difícil a gente entender esse processo, como é que funciona isso, né? Apenas um Deus e três pessoas diferentes. É mais fácil a gente acreditar que são três deuses, né? Então vou orar para Jesus, vou falar com Deus, mas não, é apenas um Deus. Eu vou dar um exemplo aqui da Terra que é muito fácil da gente compreender. Eu vou apagar, depois eu vou fazer aqui de novo. O exemplo que nós temos na Terra é de uma empresa. Veja que Deus, ele é uma entidade. Já ouviram essa palavra? É pouco usado para falar sobre Deus. Fala sobre outras coisas, mas Deus é uma entidade. Uma entidade é qualquer coisa, para vocês entenderem o que é uma entidade, é qualquer coisa, ou seja, qualquer coisa, qualquer ser, pessoa ou organização, escrevendo errado aqui. Escrevi de novo. Organização que tem vida própria. Então é qualquer coisa, qualquer ser, pessoa, organização que tenha vida própria ou uma essência própria. Então nós chamamos de entidade. Então, entidade, Deus, ele é uma entidade divina. Na sua essência, é um ser, é uma pessoa
que tem vida própria. Mas olha que interessante. Não, usei a palavra errada. É que é entidade divina. Então, os espíritos, qualquer tipo de espírito, ele é uma entidade. Tem vida própria. E Deus é uma entidade divina. Está difícil. Divina. E uma organização, vamos dar um exemplo hoje de uma entidades filantrópicas ou qualquer organização aqui na Terra, também é uma entidade. Também é uma entidade. Então nós podemos fazer essa comparação. Uma organização ela é uma entidade, uma empresa ela é uma entidade porque ela possui vida própria. Aí nós temos, então vamos pegar o exemplo de uma empresa. Nós temos aqui uma empresa, certo? E vamos comparar que Deus é uma empresa que tem vida própria. Então ele é uma pessoa. E uma empresa, que tipo de pessoa que é? Me ajudem. Tá? Pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica. Certo? Só que tem uma questão, ela tem vida própria, ela é uma entidade. Mas ela é uma entidade que não vive por si só, apesar de ter vida própria, ela precisa de algo, que é de pessoas físicas. Pessoa física. Para você ter uma pessoa jurídica, você precisa de uma pessoa física. E para você ter uma pessoa física, não precisa da jurídica. Mas para você ter essa empresa, essa entidade aqui, ela vai precisar de uma pessoa física. Que são pessoas com personalidades e vida própria também. Ó, vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós vamos pegar 3 pessoas lá. O João, nome bem popular. João, a Maria e outro nome popular? O José. Esses 3, eles se unem, 3 pessoas físicas, e formam uma empresa. Mas não é 3 empresas, é 3 pessoas e uma empresa. 3 pessoas físicas e uma pessoa jurídica. E aí, como que isso funciona? Exemplo, se você vai até a empresa, pedir qualquer coisa para aquela empresa, negociar com aquela empresa, ou se você até processar aquela empresa, você vai processar uma pessoa, você não está processando 3. Mas ao mesmo tempo, os 3 estão envolvidos. E quando você procurar o João, mas para falar assuntos da empresa, ele vai falar por uma pessoa, pela pessoa jurídica. Então ela funciona dessa forma, para a gente entender melhor, não sei se vocês estão esclarecendo melhor para vocês, mas Deus ele funciona dessa forma, é como se fosse uma entidade ali, ao qual são 3 pessoas ali que formam aquela entidade. Então quando você se refere a Deus, você se refere a essa entidade, eles são inseparáveis, não tem como separar um do outro. Eles estão inseparáveis e na questão de Deus, eles estão em completa harmonia. Ficou claro? Essa parte é fácil? Olha outra coisa que é interessante para você aprender sobre, para você... Lá em 1 João 5,7, porque todos os 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha só o que diz. Então é dessa forma que funciona. E outro ponto bem interessante para vocês compreenderem sobre Deus, que é assim, ó, apesar dos 3 serem Deus, os 3 têm funções diferentes. Assim como a empresa. Vamos lá de novo, a questão de empresa. Daí nós já voltamos lá para nós entender melhor lá sobre o processo de Deus. De como funciona. Ó, João, Maria e José resolveram fazer essa pessoa jurídica, essa empresa.
E todos eles têm poder de igual. Né? Nós três ali, nós temos poder de igual, vamos fazer essa empresa, nós temos direito igualitário. Só que tem um porém, eles vão precisar escolher alguém que, dentre eles, é maior. Eles vão escolher, o João é mais capacitado, o João vai ser o presidente da empresa. Você pode ver que uma empresa, ela não funciona com 3 presidentes, pode ter 3 sócios. E aqui nós estamos dando o exemplo de 3, é só porque é para a gente ficar mais fácil de entender Deus, que são 3. Mas uma empresa pode ter mais, né, de um sócio. Pode ter menos de 3, como pode ter mais de um sócio. Só que vai ter apenas um presidente. O presidente da empresa. Aí a Maria vai ter que escolher uma outra função dentro da empresa. Ela, de repente, vai ser a vice-presidente. A vice-presidente, vou colocar só assim, vice-presidente. O José, vamos supor lá que ele se torna um conselheiro da empresa. Conselheiro da empresa. Então o João, ele tem um cargo dentro da empresa que é dele. Ele tem um cargo, ele é o presidente. A Maria também tem o mesmo direito que o João na empresa, mas ela não tem o mesmo poder, ela é vice-presidente. Porque ela cedeu esse poder para o João. O João é mais capaz disso, ela cedeu esse poder para o João. Então o João é... E o José tem menos poder do que eles ali, ele é o conselheiro, que é o cargo dele que dá essa função. E numa empresa, quem que é o mais difícil de ser acessado na empresa? O presidente. O presidente. O presidente. O acesso mais difícil que você tem é o presidente. Você tem que passar, às vezes, por um monte de gente. Né? Você pode até chegar ao vice-presidente, que é o sócio da empresa, que é a própria empresa ali, conversar com o José, mas o último que você vai ter acesso é o presidente. Para você ter acesso ao presidente, você precisa passar pelos outros. Tem que passar pelos outros primeiro. Sabe o que é interessante? Que esse é exatamente como Deus funciona. É exatamente como Deus funciona. Ficou claro para vocês a questão da empresa? Vou apagar aqui, ó. Então, olha só como que funciona Deus. Deus é a mesma coisa. Eu, quando comecei a prestar atenção sobre o papel das empresas aqui, dessa pessoa jurídica, para mim, foi o que facilitou compreender Deus. Então, nós temos lá, tanto que assim, alguns, os que defendem que Jesus não é Deus, é simplesmente pelo fato que ele diz que o Pai é maior do que ele. Mas por quê? Porque a função que o Pai exerce é de maior poder. Por quê? O Pai, vamos lá de novo. Nós temos aqui o Pai, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. Certo? Os 3 formam essa entidade, que é Deus. Só que eles, como nós vimos, igual uma empresa, eles têm funções diferentes. O que o Pai é nessa entidade? Ele é o Criador. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 6. Está lá na Bíblia. E se alguém quiser já achar, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E João, capítulo 14 e versículo 26. Nós vamos falar qual é a função na trindade de cada um. Então tá lá. Deuteronômio 32. Achou aí, Priscila? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Lembrando que nós estamos falando aqui que a Bíblia que está falando sobre isso. A Bíblia atesta sobre a trindade, é a Bíblia que nos ensina que os 3 são um. E aí agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a função de cada um. Deuteronômio 32, 6. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Olha só. Então ele está falando do Pai. Foi o Pai que criou, né, que fez e estabeleceu. Então o Pai ali é o Criador. Vamos falar sobre agora o Filho. A função do Filho é mediador.
a Bíblia chama Jesus, o Filho, de mediador. O que diz lá? 1 Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o mediador entre nós aqui e Deus. Para a gente ter acesso a Deus, a gente precisa de Jesus. O Pai, no caso, né? Nós temos acesso ao Pai. E lembra que muitas vezes quando se refere, principalmente no Antigo Testamento, quando se refere a Deus, a palavra Deus, ele está referindo-se, não os três, mas exclusivamente ao Pai. Exclusivamente ao Pai. Ó, agora o Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo? Olha só, Luísa, que interessante. O Espírito Santo é o Consolador. Essa é a função dele. Dentro da Trindade. Em João 14, 26, né? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, ó. Então veja só. Já conseguimos, acho que ficou bem clara essa questão. Né? Cada um tem uma função. Cada um tem uma função dentro da Trindade. Os três são Deus, mas eles têm posições diferentes dentro da Trindade e eles têm funções diferentes. Então, se Deus, a Bíblia atesta que se Deus é o Criador, foi Ele quem nos criou. Então, a função do Pai é criar, e foi o Pai que criou todas as coisas. Apesar do Filho e do Espírito Santo estarem presentes na criação, que a Bíblia é clara sobre isso, foi o Pai que criou todas as coisas. Essa é a função do Pai. E continua sendo a função dele. É o Pai que cria, é o Pai que estabelece as regras. Então a função dele é estabelecer as regras, as leis. Estabelecer as leis. Vou colocar sempre três funções aqui. E é ele quem vai nos cobrar. Por isso que muitos acham que Deus, eles preferem Jesus do que o Pai. Tem gente que tem preferência, parece que Jesus é o bonzinho da história, né? Mas é porque o Pai, é que a função do Pai é a mais difícil. A função do Pai é a mais difícil. Às vezes, muitas vezes no próprio lar, às vezes o filho prefere a mãe do que o pai. Porque o pai é o mais difícil. Que é o pai que faz as leis, é o pai que cobra depois, não que tem que fazer. E aí a gente tem essa sensação de que o pai é ruim. Então é ele que vai cobrar a gente. Vai cobrar de seguir as regras, seguir as leis. Aí qual que é o papel do filho? Qual que é o papel? Vamos colocar aqui primeiro o papel do Espírito Santo. Vou começar por aqui. O Espírito Santo, o papel dele, sabemos que ele é o Consolador. É ele quem vai nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, as nossas lutas. É ele quem vai nos ajudar. É ele quem vai nos encorajar. Ele quem vai nos encorajar. E é ele quem vai nos convencer quando nós estivermos errados. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos encoraja a continuar lutando. Vai lá, filho, você vai vencer, você vai continue nessa vitória. E qual é o papel do filho? O papel do filho, ele é nos aceitar primeiro. Lembre-se que para nós termos acesso ao Pai, é o mais difícil, como se fosse o presidente da empresa, o mais difícil para a gente ter acesso é o Pai. Mas para a gente ter acesso ao Pai, primeiro precisa passar pelo Filho. Primeiro precisa passar pelo filho. Então o filho precisa aceitar. Se o filho não aceitar, aí o pai não aceita. Então,
o papel do filho, do mediador aqui, é nos aceitar. E aí o papel também dele é nos redimir e nos regenerar. Olha que interessante. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso. É Jesus. É o sangue de Jesus que faz. É Jesus que é responsável. Cada um tem a sua função. Então, nessa questão de relacionamento com Deus, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Deus ele vai criar todas essas coisas, e a gente vai em outro... na parte que a gente for falar sobre entendimento, a gente vai voltar sobre esse assunto e a gente vai falar ainda um pouco mais, vai ficar ainda mais claro pra gente o que Deus quer. Mas só pra gente finalizar essa parte aqui, então a gente precisa entender a função de cada um. O Pai é aquele que nos criou, estabeleceu a regra e falou, ó, criei vocês e agora vocês vão viver aí e sigam as regras, eu vou cobrar vocês. Aí o Espírito Santo vem e nos ajuda. Ele que nos ajuda, nos encoraja a viver a vida que o Pai quer que nós vivamos. O Pai quer que seja desse jeito. Então o Espírito Santo fala, pá, tô junto com vocês, eu vou apoiar. Eu vou te encorajar, vou te ajudar e você vai conseguir. E uma das primeiras funções do Espírito Santo é nos convencer sobre o nosso erro. Convencer que nós estamos errados e que nós precisamos mudar. Assim que ele faz isso, que ele fala, ó, Gisele, você precisa mudar, você precisa mudar a sua vida, você precisa aceitar Jesus, é ele que vai convencer sobre a justiça, e aí ele vai jogar pro filho. Agora é o papel do filho. Jesus fala, ó, eu já apoiei ele lá, já convenci ele, agora você que se vira aí, joga pro filho. Aí o filho, deixa comigo. Aí o filho pode vir. E Jesus, ele nos aceita do jeito que nós somos. Pecadores do jeito que nós somos, Jesus nos aceita. Ele nos aceita, só que depois o próximo processo que ele vai fazer na nossa vida é redimir. O que é redimir? É perdoar os pecados. Essa é a redenção. Entendeu? Nós tínhamos pecado e ele fala, não pode deixar. A morte de Jesus na cruz nos redimiu. E o próximo processo de Jesus é nos regenerar. O que é regenerar? É nos transformar em outra pessoa. É a regeneração. Só depois desse processo que nós temos acesso ao Pai. E esse é o acesso final. Esse é o acesso final. Então, para a gente finalizar, é isso aí. Eu acredito que ficou claro como é que funciona esse processo. E a gente vai voltar ainda a falar sobre isso aqui. Sobre a nossa vida, o quanto isso é importante, tá? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender sobre Deus, o que ele é. Ele é trino.